Que alegria! Joana, tudo bem? Tudo bem, Sheila? Que prazer. Ai, que bom falar com você. De onde você fala? Salvador, Bahia. Ah, minha gente! E você faz o quê, Joana? Eu sou professora, sou Que mãe legal. de 2 filhos e tenho uma enteada, na mesma idade da minha filha, de antigo casamento, e um filho com meu atual marido. Então, bora que eu tô super na curiosidade para saber da sua transformação depois que você passou pela jornada. E como que você me conheceu? Conta pra gente. Eu não sei se é coisas da internet, do acaso. Muitas coisas se passavam, eu estava num turbilhão completo turbilhão. E assim, o que caía na internet eu ia tentando ver, né? Uhum. Aí o YouTube acho que me encontrou, eu encontrei você, aí eu participei do primeiro curso que falava das 3 mentes, e como eu sou professora, eu gosto de estudar, de pesquisar, Ah, de você participou da compreender. série, né? Da série gratuita. Isso, foram 3 encontros e falava sobre a mente, como funciona o cérebro. Aí eu achei muito interessante. E a chave que virou, assim, para eu escolher você, diante de tantos cursos que apareceram, sabe? Foi eu entender que eu precisava me entender para Hum. poder lidar com o casamento, para poder lidar com os filhos. Então não adiantava eu pegar um curso só do casamento ou só dos filhos, já fiz terapia também, não estava surtindo efeito, sabe? E aí você falou, eu preciso disso, é realmente isso e vou dar esse passo. E aí você entrou na jornada, né? Que é um Aí eu universo falei, vou me bem à jogar, parte. Que legal. Nossa, eu gosto vou me disso. jogar. E aí você falou, vou me jogar nesse negócio e bora, né? E aí você começou a ter contato com as primeiras aulas, o primeiro módulo. E como é que foi isso para você? O que que você estava sentindo naquele momento? Você começou a dar os primeiros passos ali, o que que você estava buscando, né? Como que estava a Joana nesse primeiro momento aí? Era uma Joana que estava quase preparando as malas também, viu? Para Ai, meu sair do Deus. casamento, de um segundo casamento. Você vê, né, que vai se repetindo, não é, Joana, algumas coisas. Apesar de serem pessoas muito diferentes, eu vejo, assim, que eu iria perder uma pessoa que a gente tem muito, sabe, a contribuir um para o outro, sabe, o primeiro casamento, de fato, não tinha como, né, envolve alcoolismo, então é outra história, não é Uhum. o caso desse Pois é é. bem o que você trabalha no seu curso, e que muitas mulheres passam, mulheres, homens, né, enfim. E aí você estava nessa, você fala assim, você estava com as malas na porta, do tipo, não quero mais, isso não dá certo, e estava com esse sentimento, né, do tipo, é a última atacada, digamos assim. E aí você começou nas primeiras aulas. Como é que foi esse contato? O que que veio na tua mente? Como é que foi esse começo para você? Gente, eu estava morrendo de medo, eu não consegui dar conta, né, da questão do tempo. Eu tenho dificuldade com o tempo, com essas, né, com essa filharada, com o meu Aham. trabalho, que acabam, assim, sendo um atendimento a quase outros filhos. Claro que não é igual, mas são muitos alunos que eu preciso atender, da área, assim, da idade de adolescente, então é uma carga, né. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, mas se eu não tiver tempo para mim, como é que eu vou poder aproveitar, né, com a minha família? E nessa Uhum. pandemia, com que a gente mais está? É. Eu tenho a possibilidade de estar mais. É bom que a gente busque estar bem juntos. Nada são flores, mas do jeito que estava, era assim, era aquele pé de guerra mesmo, assim, nada que um falava, o outro ouvia, quase não se estava mais conversando. E eu não estava me reconhecendo, porque eu acho que a gente, quando está junto ou sozinho, a gente sempre precisa buscar o melhor de si. Com E o seu curso certeza. possibilita isso. Um encontro primeiro comigo mesma, não só assim, como eu vi, né, uma veterana falando, não é só uma questão teórica, como muitas vezes acontece, com trabalhos psicológicos, né, com terapia, que eu acho muito plausível, acho muito importante, porém eu falei assim para uma amiga, eu não vi nada igual ao curso de Diele, porque existe o foco na prática e algo diário. Eu consegui a sua monitoria pelo Telegram e eu vi assim você de manhã, eu me botei essa disciplina, sabe? Eu estava com medo do tempo, mas era como se eu também não conseguisse aproveitar o tempo, porque estava tudo tão um turbilhão na minha Bagunçado, né? vida. Aquela coisa. Então, assim, as primeiras aulas foram um choque e um bom choque, sabe? De combater as crenças negativas. A gente recebe de todos os lados, a gente é Nossa, bombardeado com crenças negativas de todos os lados, desde a nossa educação, porque nossos pais não tiveram acesso a ter cursos como o seu, é sabe? verdade. Não tivemos educação emocional, e a gente viu nossos pais, eu tinha também uma ideia de que casamento não era bom, minha mãe também separou 2 vezes. E não é por mal, né, Joana? Tipo assim, eles fizeram o que podiam no entendimento que eles tinham,
E a gente tem que tirar essa culpa também, né, deles, assim, e focar no que a gente pode fazer daqui para frente, né, na nossa própria história. E é um choque mesmo, é isso que você falou ali no primeiro, mas não tem como a gente seguir, né, sem isso, né, sem você do tipo, eu posso isso não é verdade o que eu estou pensando. E aí você começou a fazer os exercícios, como é que foi o primeiro dia, o segundo, nos exercícios de crenças, né, porque a gente começou a mudar muita coisa, Meditação, a as meditação, frases, porque às vezes a gente começa a ver só coisas ruins da outra pessoa, porque a gente também uhum, só passa a ver coisas ruins da gente. Então, a exatamente. gente precisa também se valorizar, sabe? Ver as coisas boas que a gente tem também. E corrigir as coisas ruins. A gente não é a pior pessoa do mundo porque a gente erra aqui ou ali. Mas a gente precisa procurar corrigir. Eu comecei a entender isso. E entender que a gente precisa dessa força interna, né? A meditação, até hoje, né? De vez em quando eu volto. Para dar essa força, quando a gente acorda assim, por algum motivo, às vezes, a gente nem sabe, às vezes, né, interpretar o motivo pelo qual a gente está daquele jeito. A meditação dá uma levantada para a gente tentar se abrir, para entender por que a gente está daquele jeito e superar, para ver como solucionar. Acho muito legal o seu curso de solucionar, que a gente cai numa coisa de reclamação, reclamação. Aí eu confundi o que era reclamação, o que era, é bem o que você descreve no curso, o que era comando, o que era limite, é uma confusão de tudo isso, você não sabe o que é o quê, e Você até hoje achava estou que estava aprendendo. fazendo, a gente tem essa ilusão, né? Ah, eu estou reclamando, então eu estou colocando os limites, eu estou fazendo, só que não é bem por aí. E realmente, esse exercício ele é para a vida, sabe? Porque eu uso ele sempre que preciso também, sabe? E dá um foco diferente na gente mesmo. A gente muda, né? Poxa, a gente estava indo para esse lado que, eu não consigo, nossa, tal, o que está acontecendo? E, tipo, pensa na solução. Que Muito, legal. gente. Como é que a gente não tem acesso a isso? A gente não tem acesso a esse conhecimento, Agora tem sabe? horas, né? Graças a você, ao seu percurso. Nas primeiras lives gratuitas que eu assisti, eu vi a sua sinceridade, assim, e me identifiquei muito com o que você passava. Você percebeu como você estava indo para um lugar que não estava indo para lugar nenhum, na verdade, né? É. Agindo daquele jeito, tendo aquele comportamento. Fantástico. E depois, né? Depois você foi seguindo, você foi melhorando suas crenças, foi vendo de uma forma diferente as coisas. E a gente quer saber agora, assim, que tem um outro lado, né? Que tem o seu parceiro nisso tudo. Como é que ele começou a te enxergar, assim? Você começou a aplicar aqueles exercícios, né, das imagens? Como é que foi isso? Gente, eu vou contar o segredo. Ele não sabe até hoje que eu estou fazendo esse curso. A maioria Eu das comentei alunas é assim. Eu comentei muito por alto, mas eu quero compartilhar com ele. Só que eu achei incrível que, assim, um porta-retrato que estava lá guardado há muito tempo na minha vida, um porta-retrato, assim. E aí eu falei, eu vou pegar a foto, as duas fotos que eu já tenho aqui, nossas, que eu já imprimi, que eu já estava, assim, sem querer saber onde enfiar, sem saber onde enfiar nosso relacionamento, inclusive nossas fotos, mas Aham. eu tinha impresso. Eu peguei esse porta-retrato e botei, cortei, tive que cortar para adaptar e botei. E aí estava perto de ex-namorados. E assim, mesmo eu sabia que fazer o curso não ia me dar o melhor dia dos namorados do mundo. Eu estava em plena crise, inclusive. E eu sabia que não adiantava forçar nada, porque é um processo. Assim Aham. como nosso casamento ficou daquele jeito, foi um processo que demorou, foram anos e anos para chegar Sim, naquilo, não é de uma hora para outra. De uma hora para outra você toma um susto aqui que você vê, poxa, por que ele está me tratando assim? Mas você exato. não percebe como você tratou. É uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, né? Então, as dicas todas do curso ajudam a parar, pelo menos, aquela bola de neve, para começar a dar tempo de derreter aquele gelo, para ir vendo o que tem ali, tirando o que não presta, né? Aquele limpar o Exatamente. terreno. Limpar o E, terreno. e esse porta-retrato, gente, assim, que eu deixo que, inclusive, depois, alguns dias depois dos namorados, ele falou, assim, de um jeito que eu nunca pensei que ele fosse, assim, ele agradeceu do jeito dele, eu senti que alguma coisa ali, sabe? Já estava começando Acendeu, a. né? Acendeu. E, assim, questões mais pessoais, desde janeiro, praticamente, que aquela coisa, né, das crenças negativas, da tal greve de sexo, Uhum. imagina, mas bem no dia dos namorados já estava começando a passar por esse Ah, processo, deu uma aquecida, minha gente. e Deu uma foi um marco mesmo. aquecida. Foi top, hein? E Que esse porta-retrato foi um delícia! símbolo, tanto Você que nas viu, né? Foi um músicas, pequeno passo, né, Joana? Você viu que foi um pequeno gente, passo, tipo, e você nem estava esperando muito, tipo, né, bora parecia lá, né? magia. Você vê que às vezes a pessoa só está esperando, né,
uma pequena abertura também, né? Estava completamente fechada para ele. Mesmo que ele tentasse alguma coisa, eu descobri que eu estava tão fechada que eu não via nada, coisa que ele também já fez comigo. O que aconteceu? A gente fez uma viagem, ele comprou um CD com Reggae Love. Então ele mesmo entrou nesse clima, ele mesmo passou a legal. no carro e é a música que ele gosta. Então, assim... Já vi que ele gosta desse estilo de coisa romântica aí, ó. Ele vai pirar no painel, você vai ver. Inclusive sobre a questão dos filhos, né? Eu achei tão interessante quando você falou que um filho acorda. Como é que o filho vai entender que tem adultos cuidando dele ali? Exatamente. Sabe? E o marido, a esposa também, como é que vão entender que o casamento que é, né? Os filhos surgiram do casamento. Muitos casamentos podem ser retomados. Podem tirar o melhor das pessoas, né? E isso é maravilhoso para os filhos também. Quando meu filho viu a gente dançando, ele não sabia o que era um casal de namorado. Meu filho comentou, vocês namoram? De 5 anos. Quando viu a gente dançando. Que legal. Eles são muito inteligentes, são esponjas, né? E às vezes nós é que pecamos em não passar a mensagem certa, né? A mensagem certa, então... É lindo ver isso, é lindo ver como uma criança pode ver o amor dentro da própria família, sabe? Com minha filha, que não é o pai dela, meu marido não é o pai dela, é um pouco mais demorado, mas ela também percebe esse sentimento de amor, de companheirismo. A gente passa por, claro, a gente tem opiniões diferentes sobre algumas coisas, de vez em quando eu vejo que a gente começa a recair no comportamento que era do comodismo daquela situação, aí eu vou ver aqui com o Diego, vou pesquisar aqui. Isso mesmo. Tem que estar então, sempre na manutenção, né, Joana? Muito bom. Tá sempre na manutenção. E não existe, é o que eu sempre falo, né? O casamento, ele é real, né? Acontecem coisas, problemas na vida de todo mundo, e a questão é essa, é a gente saber como lidar ali, né? Da melhor forma possível. Isso a gente vai aprendendo e vai se treinando, é isso que você aprende na jornada mesmo, exatamente isso. E ter esse foco do tipo, nossa, poxa, eu preciso apertar um pouquinho esse parafuso aqui, tá começando a soltar, e é isso, a gente faz isso sempre, né, não para de acontecer, mas agora você sabe como fazer, né. É como se você desse chaves mesmo, né, só que a gente precisa fazer o movimento de pegar a chave, de entender como usar e aplicar. Exatamente. Sabe? A gente precisa fazer esse movimento, a gente tem essa força, a gente consegue. Com certeza. Às vezes a gente acorda meio para baixo, tá um pouco para baixo, é fica muito chateado capaz. com alguma coisa. Com certeza, com certeza. Pegar na mão da UP, né? Eu ia fazer isso. Eu lembro da UP, penso muito na UP. A gente precisa estar um pouco mais consciente, né? Nem sempre a gente está, porque realmente o límbico toma muito conta, né? Primitivo também, mas a gente pode estar um pouco mais, né? Entender, fazendo escolhas melhores, né? E a gente pode ter uma decisão diferente, né? Mas aí a gente foi passando pelos comandos ali, né? Depois, como é que foi? Comandos não, antes teve a personalidade. Como é que foi descobrir sua personalidade, entender mais sobre você? DGSP, né? Eu fiz o teste meu e dele. Então, eu comecei a me impor mais, né? Exatamente. Me colocar mais. Então, são processos. Eu estou um pouco devagar nesse processo. Mas é assim mesmo, Joana, cada um tem o seu tempo, e o que eu sempre falo, não importa, sabe? Para mim, o mais importante de você, é a consistência. Não importa se o seu passo é um pouco menor, sabe? Às vezes até melhor, mas que seja consistente, porque a cada dia você está plantando as sementes da colheita lá na frente, então isso é o mais importante, sabe? É você ter os princípios, né, bem claros na sua mente, você ter descoberto a sua personalidade. Como é que foi? Você tinha alguma questão sobre isso, tipo, eu não gosto do jeito que eu sou, eu quero ser diferente, ou em relação ao seu parceiro, como é que foi ter essa clareza um pouco mais, né, de quem tá ali, né, do seu lado, quem é essa pessoa, como ela pensa, não é do mesmo jeito que às vezes que é você, como é que foi isso? Jerry, que pergunta maravilhosa, porque eu acho que eu não me aceitava e não aceitava ele, sabe? E achava que a gente tinha problemas de outro mundo, que ele era uma pessoa de outro mundo, que eu era uma pessoa de outro mundo, sem me aceitar do jeito comunicativo, que às vezes podia dar algum ciúme sem ele falar, né? Eu sou muito expansiva, muito comunicativa, e de repente não entender que ele era mais introspectivo, né? Pacificador, então, que não é prima, né? Não são personalidades primas. Por isso, muitas vezes entra em choque, mas nada é impossível quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem as chaves, e nesse ponto, eu ainda também me sinto caminhando muito devagar,
mas só de entender que a gente não é nenhuma aberração, que De nosso jeito nenhum. relacionamento, sabe, se aceitar e aceitar ele do jeito que é, não significa dizer que vai aceitar tudo, mas aceitar as tendências de personalidade. Isso já foi, Sim. assim, tão importante para mim, sabe, para nós, Faz nossa toda família, a diferença, com certeza, porque senão a completamente. gente fica se culpando demais. Ah, mas por que que eu não sou de tal jeito? Por que que eu não sou assim? Porque você não é, horas. Porque você é de um tipo de personalidade, né? E claro que a gente precisa ficar atento. Poxa, agora eu sei os pontos principais que eu preciso evoluir. E aí a gente foca nisso, né? E não naquela questão do tipo, nossa, eu sou errada e não tem jeito para mim, ou a outra pessoa. Não, né? E a gente começa a amar a gente, né, do jeito que a gente é, poxa, eu sou legal sendo quem eu sou, né, o marido ali, então, isso é fantástico, que bom que você gostou, sabe, porque, para mim, pelo menos, quando eu estava montando a jornada, eu pensei, gente, isso não pode faltar, porque fez total diferença para mim, porque eu via o meu marido como um monstro e me achava uma tadinha, do tipo assim, gente, eu não sou como ele, eu sou diferente, mas eu não entendia isso, né, então depois tudo vai clareando mesmo. Evolução da GSP é um processo bem demorado, né? Mas eu fui percebendo que, como ele às vezes é mais, ele tem a tendência a mais introspecção, eu Sim, preciso também, às vezes, dar uma recuada na minha expansão. Então, a gente precisa dar umas experimentadas, né, para equilibrar. E eu percebi sim. que ele começou a talvez ser um pouco mais expansivo, começou a sair comigo novamente, com amigos que ele não queria mais fazer há muito tempo, sabe? A gente começou a conseguir pensar em planos em conjunto, que também não estava mais Equilibrar, né, acontecendo. os dois, assim, porque você começou a entender que ele é mais reservado e ele começou a ver, poxa, eu posso entrar um pouco no mundo dela mais comunicativo, né, e posso fazer um esforço, vai ser bom para mim também, para ele desenvolver. Então, eu acho legal isso que você está comentando, que vocês estão conseguindo encontrar de leve um ponto de equilíbrio, né, que os dois possam estar felizes nesse casamento. E assim, realmente, o depoimento que algumas pessoas falam, que você falava e sempre me chamou atenção, é que depois desse curso a gente começa a descobrir tanto a gente e o outro, que o momento fica até melhor do que o momento do namoro. Ah, é, ixi, É como se fosse o momento do namoro melhorado, porque já temos uma compreensão melhor um do outro, já temos uma história, e que a gente tem momentos maravilhosos nas tá nossas vidas, e fotos vendo? maravilhosas, coisas que a gente vai esquecendo. É como aquele Vai. filme, né, que você acorda e parece que esquece tudo. Mas a gente precisa ver, ter essa memória visual, precisa valorizar o que a gente tem de bom. E os comandos, assim, né? Porque lá explica como você pede de uma forma melhor, né, para a pessoa. Às vezes a gente não vai falando ali de uma forma que não é tão bem recebida, né? Às vezes o cérebro ativa um gatilho que não é tão bom. Como é que foi? Você chegou a testar alguma coisa? Tem alguma história legal aí para contar para gente? Percebi que tanto com ele como com a minha filha, eu já tenho conseguido tratar de alguns assuntos. Por exemplo, se eu estava chateada um dia, eu cheguei de noite, não fez, foi um comando e um limite, por quê? A gente combina um horário no celular, e aí eu estava com compromisso e eu mandando mensagem, vai chegar para ficar com meus filhos, para poder ir para o meu compromisso, vai Uhum. chegar, ele não visualizava e não respondia. Então, assim, eu fiquei bem chateada, e eu não quis dormir com aquilo, mas em algum momento eu entrei e tentei, assim, não falar dele, que eu acho muito bacana essa sugestão, tanto do comando como no limite, não ficar apontando, porque você é isso, você é aquilo, Aham. não dormi com aquilo, estava me chateando, tentei dar um limite e ao mesmo tempo comando para uma situação futura, porque são pequenas coisas que às vezes se tornam grandes, né, e não tem essa importância toda, porque o nosso gostar um do outro é muito maior que isso. Com certeza, e aí Então a gente vocês estava vão deixando pequenas aprendendo. coisas entrando. São coisinhas, assim, não que deva deixar passar de jeito nenhum, mas que já precisa Isso. serem resolvidas logo, né? Porque às vezes a gente faz assim, fica uma semana cozinhando uma coisinha ali, né? Que não era necessário. Perfeito. E aí os limites, né, nível 1, 2 e 3, ajudam a gente a entender o que que a gente precisa preparar. São muitos limites, são muitos comandos e muito mais limites ainda, tanto que eu estou indo bem devagar nos limites. E eu sei que eu vou voltar nos comandos, vou voltar em várias aulas, eu sei disso. É legal que quando Sobretudo você comandos e voltar, limites. Joana, você vai ter já uma visão mais amadurecida da coisa, sabe? Você vai assim, nossa, realmente você vai começar a ligar tudo.
É bem legal, assim, não tem problema, porque o nosso cérebro vai captando aos poucos mesmo, né? Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente tem contato com conteúdo, principalmente novo, né? E aí, aos poucos, né? Mas vai voltando sim. E deixa eu te perguntar, e a parte íntima, né? Como é que foi? Já estava... Tô ouvindo, eu ia Tá falar ouvindo? sobre isso também, mas eu Fala achei pra muito bom gente você. como é que tava, porque naquele momento que você entrou na jornada, as coisas estavam bem frias. Eu acredito que essa parte sempre é muito prejudicada, né? Como é que estava? Como é que você começou a mudar isso? Como é que foi? Olha, eu tenho uma vontade de ajudar tantas amigas, assim, depois que eu descobri. E eu fazia completamente errado com relação. Assim, por muito tempo eu achava que eu era errada de a gente ter uma relação estando brigados. Não estava completamente errado, porque eu ouvia pessoas falando: ah, não, mas aí você tá brigada, não, não é. Né? Então, no senso comum, essa crença negativa de greve de sexo é muito comum mesmo. É, E muito. esse momento que a gente passou foi o momento que eu tentei aplicar isso, completamente errada. Porque eu não tinha tanto problema com isso, mas eu não tinha o conhecimento e eu vejo como faz diferença. Perde de um momento bom para todo mundo, né? Porque é bom para mim, é bom para ele, é bom para nós, é bom para a família. Porque vocês ficam Pra, bem, né? É ótimo, é um momento de conexão fantástico, assim. A gente tem que é usar com único. abundância, né? E dá uma Se nós relaxada na temos, gente, assim, é bom pra gente, na verdade, pra mulher. Nossa, a gente fica super mais de boa, pele boa, né? Ixi, a gente fica mais alto astral. fica todo mundo mais bonito, né? O Aham. marido, a esposa. E como é bom a gente valorizar isso também, a gente elogiar, né? Ele passou a me elogiar, tá bonita, eu também passei a elogiar. As dicas que você dá são excelentes, né? De falar, eu quero meu marido gato, mas marido gato para mim, né? Exatamente, ó, tô de olho. Então é tão legal, né? Você percebe, Joana, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora podem pensar o seguinte: ah, mas esse negócio de colocar limites, eu tenho que dizer tal. Você viu que a gente coloca o limite no bom humor, né? E a pessoa já entende, elogiando a pessoa ainda. Então, estratégias assim são fantásticas, porque olha, tá muito gato. Mas é só para sua esposa, tipo, já colocou o limite, né? Tô de olho em você. Então a pessoa fica se sentindo toda, mas ela entende, poxa, eu sou o marido dela, né? Ela se preocupa com isso. Então a gente dá umas tacadas de mestre, não é, Joana? Fantástico. De ele, você falou algo aí muito importante, que é com relação a como a gente se trata, né, entre si, e como a gente também delimita nosso território, nosso espaço, sem ser invasiva, possessiva, né? Porque Isso. acho que muitas mulheres aprendem a fazer isso. Outra crença negativa que eu tinha, que é muito sério, era assim: ah, mas eu tenho que ensinar adulto. Puxa, eu tô cansada de. Eu tava muito nessa vibe, completamente nessa vibe. Eu estou cansada de ensinar adulto, já deve saber. Mas quem é que sabe? Eu também sei. A gente começa a descer do pedestal também, né? É, E minha não se cobrar gente. tanto. Ter amor com a gente mesma, né? A gente é humana, né, Joana? A gente é humana, a gente está aprendendo também, tipo, é que às vezes a gente olha para o outro e coloca ele num pedestal também, do tipo, ah, ele tem que saber, ele sabe, ele tem um cérebro, essas coisas, né? Do tipo, só que a gente também está no mesmo barco, a gente está aprendendo, do tipo, qual o problema, né? E eu achava assim, poxa, por que as mulheres que têm que dar o passo? Mas enfim, se é assim, resiliência, né? Eu ficava pensando, poxa, mas os homens precisam evoluir, eles precisam dar o passo. Eles precisam se abrir para entender e buscar. Mas assim, gente, não adianta só você ficar reclamando mesmo. E A gente precisa dar os passos. eu acredito muito, é isso aí que você falou, eu bato muito nessa tecla com as pessoas, né? Eu sempre estou quebrando essa objeção diariamente, se você for ver. Mas é porque, assim, a gente precisa se enxergar um pouco mais como humanos, né? Do tipo, e eu sei que isso foi plantado muitas vezes na nossa mente, é só a mulher, porque a mulher, ela tem essa postura mesmo ali, né? Ela vai fazendo, tem essa sensibilidade toda, mas quando a gente enxerga que nós somos todos humanos, a gente, aquela outra pessoa ali, o homem, né? A gente tem uma empatia de entender que a pessoa também pode aprender. E não tem problema se a gente vai influenciar ela. E eu fico pensando, você é professora também, né? E quanta gente
a gente já ensinou, né? E quantos professores a gente já teve também na vida? Do tipo, já pensou o professor chega e fala, eu não vou ensinar a Jaylee nem a Joana, porque elas já são bem grandinhas. Não dá, né? Então, a gente também está aprendendo, essas pessoas também estão nos ajudando, estão nos auxiliando. Não pensam isso, né? É a mesma coisa. Se a gente for parar para analisar, é a mesma coisa. Perfeito. Eu tinha essa postura, esse pensamento com ele, com os meus alunos não, até porque faz parte do trabalho, né? Tá Mas vendo como como é, marido, né? é, É uma às vezes casa de crença. ferreiro, espeto de pau. É. E era uma crença mesmo, porque, na verdade, o que acontece é que tanto a gente como eles, né, como os parceiros, as parceiras, nós somos humanos, e que, às vezes, um estado daqui é fantástico como a outra pessoa pode responder, como ele respondeu na foto. Eu fiquei tão assim, nossa, assim, que lindo, sabe? 2 fotinhas, ele, obrigado, ele quase não falava comigo nessa Você vê, né? A ainda direito. nossa ação, né, causa uma reação, sim, na outra pessoa, né? Sempre vai causar uma reação. E um pequeno passo que você deu uma reação completamente diferente, né, na pessoa. Isso é fantástico a gente entender, assim. Então, vocês deram uma boa esquentada, né, nessa parte íntima de vocês, começaram a se conectar mais, passar mais momentos. Eu passei a descobrir que ele já sabia muita coisa, mas ainda não sabia outras, e que a Com gente pode certeza. aproveitar muito mais. Que legal, que ótimo. E aí foi indo, né? Depois tem a manutenção, né, no relacionamento, que é aquela questão de não deixar a peteca cair, né? Tá sempre de olho ali. Como é que foi o módulo 7 para você? Você lembra algo assim? Que ele acabou sendo uma retomada, né? Foi uma preparação para o último módulo dos limites, que Uhum. acabou sendo a retomada de todos os outros. Então, DGSP a gente volta, comandos a gente volta, mas eu acho fantástico até a manutenção, porque você fala de você também. E com tanto conhecimento que você já construiu, é isso aí, a questão é a prática, né? Mas essa questão do dia a dia, do cotidiano, fez total diferença. Quando eu tenho muita vontade que várias amigas minhas façam, sabe? Porque eu vejo que o casamento delas está num momento difícil, mas que tem como dar certo. Eu não tenho como eu pagar o custo para elas, né? Então eu passo alguns links e tal, e tem até uma amiga que falou que outra pessoa está precisando muito, tá numa situação muito difícil, mas aí quando eu passei o link, ela falou, é que nem as aulas gratuitas do curso, né? Eu falei, olha, é muito diferente você fazer. Não, não Você é igual, está não. Ixi, diariamente. é totalmente diferente. Eu falei, fale para sua amiga, que é completamente diferente. Eu tenho outra visão. Eu assisto uma live de ele hoje, eu aproveito muito mais do que se eu não tivesse feito o curso. E eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas assim, eu entendo que eu aproveito muito mais, que eu compreendo muito mais. Minha visão mudou completamente, sabe? Então, não substitui. Eu acho que as lives gratuitas, elas somam, mas esse As lives, trabalho elas seguram as diário, pontas, né, para quem não entrou na jornada ainda, e para quem já é aluna, é tipo aquela manutenção, né, que você vai lá, estuda, tá sempre tendo contato com a minha linha de raciocínio, né. Mas é isso mesmo que você maravilhoso. falou, Joana, sabe por quê? Porque a jornada, se você vê a cada passo que você dá lá, é muito bem calculado, porque você já pensou se a gente colocasse os limites que está no último módulo, já no primeiro módulo? Não ia dar certo, porque você não tinha trabalhado as crenças, você não tinha trabalhado o seu interior, você não tinha dado esses pequenos passos que são extremamente importantes. Então, cada módulo, ele entrega a chave para o próximo, né? E a gente vai Isso criando a mesmo. estrutura, a gente vai criando uma estrutura em você, para que você possa ir lá e fazer aquilo, e colocar um limite e tal, porque senão a gente treme na base, a verdade é essa, assim. Antes eu tinha muito medo de falar, antes eu tinha muito medo de colocar meu ponto de vista. E quando você muda as suas crenças, você vai ter essa coragem, né, essa confiança, e a jornada proporciona isso. Então, realmente, é outro jogo, é bem diferente, né? Bem diferente. Tudo que é muito exclusivo o que tem dentro da jornada. E é um processo que cada pessoa precisa passar individualmente, sabe? Cada pessoa no seu tempo, nos seus passos, é necessário passar por isso, para ter uma compreensão mais ampla. Eu amei a excursão, e é ela, né, claro, somada às aulas, que fazem total diferença. É como você pegar uma bússola, um mapa, né, e você saber em que terreno você está pisando. A excursão me preparava para eu aproveitar também melhor cada aula. Uhum. Para mim foi essencial a excursão. Eu ainda estou assistindo as aulas dos limites, né?
É que é Mas bem denso mesmo. Foi uma pesquisa isso, de 10 anos, assim, nossa. é um universo muito paralelo mesmo, é que não se culpe por isso, tá? Vai estudando, por quê? O mais importante não é você lembrar qual limite que era, o nome dele, essas coisas, mas as informações, né? Porque quando você estiver na situação, o seu cérebro vai te lembrar. E para cada tipo de situação também, não vai pegar um limite que é nível 3, né, que é mais firme, para uma coisinha que é um nível 1, né? Então, esse tipo de princípio é legal, sim, né, tá mais atenta. Mas é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Quando eu percebo hoje em dia, eu já falei assim, uns 3 ou 4 limites numa pancada só, entende? Então, vai fazendo parte da gente mesmo com o tempo. Perfeito. Nossa, eu só tenho a agradecer muito, gente. Quem puder, faça o curso, é único, é uma chave mesmo para ampliar nossa mente, nossa visão. E como tem resultado? Por exemplo, quando você estava. Você me conheceu, beleza, o primeiro contato, tudo ali, antes de entrar na jornada, né? Aí você resolveu entrar na série. Teve alguma coisa, assim, que, por exemplo, você pensou, eu não sei, ficou em dúvida, eu não sei se eu vou entrar nessa jornada, porque às vezes é a mesma de alguma outra mulher, né? Acho que a primeira é se eu ia conseguir acompanhar mesmo, se eu ia ter tempo e ter capacidade de acompanhar. Mas aí é isso, eu fui me jogando, eu fui colocando, olha, eu preciso de tempo para mim também. E é isso, eu fui conseguindo lidar com isso, internet, momento, espaço, momento para mim. O meu maior medo era isso, na Você verdade. conseguiu, né? Você é a prova disso. É seu maior medo, você, tipo, eu não tenho tempo para isso. Você vê que aos pouquinhos você foi encaixando no seu dia, e você dá importância para você mesma, né, Joana? Assim, você conseguiu dar uma importância para você, você vê que a gente consegue, né, se organizar de uma forma que você possa ter essa evolução. Então, a gente vai aprendendo também a lidar com o tempo, porque se a gente está em um turbilhão, parece também que a gente não aproveita direito o tempo de qualidade com o marido, o tempo de qualidade com os filhos, né? Isso é difícil É no turbilhão do preciso cotidiano. equilibrar, é preciso equilibrar mesmo, Joana, porque senão a gente quer agarrar o mundo. Assim, eu não queria me sentir, olha, eu vou fazer isso pelo meu marido, sabe? Uhum, Não vou fazer isso só pelos filhos. Eu tenho que pensar em mim de alguma forma, então foi isso que me pegou. Mas uhum. eu precisava de um aprofundamento assim que você trouxe, que você propôs, e o estudo do cérebro, sabe? Eu precisava pensar a questão mais da emoção e comportamento. Como que era a Joana antes, né, para as pessoas que vão nos assistir, e como que é a Joana agora, né? O que você, os seus sentimentos, a sua transformação. Na verdade, eu percebo duas Joanas. Uma Joana mais antigamente ainda, que não falava as coisas, que não reagia muito assim, então estava tudo bom, podia pintar e bordar. Uma Joana muito reativa, muito de briga, que eu acho que foi para contrapor, e eu acho que o curso me trouxe esse equilíbrio aí, de ver que Joana que eu posso ser, né, nesse equilíbrio de precisar colocar limite, né, de forma nítida, porque eu tinha ainda muito medo também, acho que eu me identifiquei com você, muito medo de falar, como é que eu vou falar, não quero magoar a pessoa, mas não dá certo, você acaba metendo os pés pelas mãos desse jeito, né, porque Uhum. você se magoa e magoa também quem está ao seu redor, na verdade. Então, assim, preciso aprender a dizer sim, precisa aprender a dizer não, né, e de que forma dizer não, de que forma dizer aquilo que está te incomodando, sem tornar a pessoa um monstro, nem você um monstro, não é disso que se trata, nós somos humanos, né, então é isso, acho que essa Joana da busca de um equilíbrio, não deixar qualquer coisa passar, né, nem que façam coisas muito ruins comigo, e nem ficar só brigando, ou reclamando, ou reagindo, um equilíbrio entre isso. Muito bem colocado, Joana. Tipo assim, você realmente, eu acho que está refletindo o que realmente a minha proposta, né, dentro da jornada, você conseguiu captar muito bem, que é você se valorizar, é você se posicionar assim, né, com algumas coisas, mas fazer isso de uma forma bem colocada, né? Não achando de qualquer jeito, ou ofendendo, quem sabe, ou se machucando por não falar, né? Então, acredito que deu muito certo. Eu, Joana, sinto hoje que eu tomei propriedade de mim, do que é importante para mim. Eu sou a rainha do lar, meu marido é o rei do lar, meus filhos, né, fazem parte do lar também. E eu sinto que de ele cumpriu com a promessa, sim, de me ajudar nesse caminho, de me apropriar de mim mesma, de fazer as pazes comigo mesma, primeiramente, fazer as pazes
com as pessoas muito importantes para mim, para a gente conseguir superar as dificuldades que não deixam de vir, de aparecer no dia a dia. Então, a gente precisa dessa fortaleza para estar seguindo adiante. Muito obrigada, Diego Goulart. Esse curso foi um divisor. Que lindo, Joana. Falo de verdade mesmo. Joana, quero muito te agradecer pelo seu tempo. Então, obrigada mesmo, né, por essa conversa super gostosa. Nossa, eu fico cheia de alegria, orgulhosa, sabe, de saber que você está dando os seus passos, e quero que você saiba que eu me sinto, assim, muito honrada mesmo de você ter confiado no meu trabalho, ter acreditado e ter me escolhido, né, como a sua mentora. E eu desejo para você, Joana, todo o sucesso, toda a prosperidade, né, na sua vida, na sua casa, que cada dia mais vocês sejam mais felizes, que você viva mais momentos, e pode ter certeza absoluta que eu estarei te aplaudindo, porque para mim, assim, cada passo de conquista que você der, assim, eu estarei vibrando, né, porque eu acredito muito na tua força, na tua coragem, e só de você ter dado esse passo, assim, uau, fantástico, sabe? Eu sei que você vai colher muito mais, e a sua mentora aqui vai estar na torcida, pode ter certeza disso. Obrigada, gente. Olha, faça o curso, viu? É único. Obrigada, Diele. Bom dia. Um beijo enorme, Joana. Tchau, tchau.